Bom dia, amigo. Bom dia, amiga. Eu venho aqui trazer esse complemento ao dia 357 do projeto Bíblia para Iniciantes. Nesse dia, a pergunta que foi feita foi: o que significa largar tudo por Jesus? E essa pergunta ficou ecoando na minha mente, ficou ardendo no meu coração, porque lá em Lucas 14:33, Jesus está falando assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. E eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero ser. Então, o que significa largar tudo? E será que eu tenho feito isso? Essa pergunta ficou ecoando na minha mente. Eu voltei aqui ao texto e percebi várias coisas dentro do texto que eu não tinha colocado no áudio. Então, eu quero complementar esse áudio aqui com muito mais revelações de Deus sobre essa palavra. A primeira coisa é que no começo do trecho selecionado, que é Lucas 14, de 25 a 35, Jesus fala: grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse. Então começa com isso. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E existe uma diferença entre acompanhar Jesus e ser discípulo de Jesus. Muitas pessoas acompanham Jesus, muitas pessoas estão ali observando Jesus, mas não pagam um preço para ser discípulos. Vêem Jesus de longe, mas não têm o privilégio de conhecê-lo intimamente. E para ser discípulo de Jesus, ele fala: você tem de renunciar a tudo. Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo, o que você tem, não pode ser meu discípulo. Ele é muito claro. E Jesus veio com uma missão, com um propósito, e ele cumpriu tudo isso. Então, nesse trecho, ele fala sobre largar mão de tudo, abrir mão, renunciar a tudo. Mas no começo também ele fala sobre amor. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas filhas e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, a primeira coisa que ele fala sobre ser discípulo de Jesus é amar. E só existe uma forma de amar Jesus, é conhecê-lo intimamente. Você não consegue amar alguém que você não conhece intimamente. Então, esse é o primeiro passo, é o ponto A, é o ponto inicial. Para iniciar qualquer relacionamento, precisamos conhecer a Jesus, aquela pessoa que queremos nos relacionar. Então, nesse caso, temos de amar Jesus muito mais do que a nós mesmos, muito mais do que a outras pessoas. E por que que ele fala isso? Porque se não o conhecemos, não vamos entender a vontade do Pai, porque ele veio com a missão de nos restaurar o relacionamento com o Pai, de entender a vontade do Pai. E só através de Jesus nós conseguimos isso. Só através de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Então, o primeiro passo é esse: amor. Olha que riqueza ele coloca aqui. Amar a Deus, amar a Jesus acima de nós mesmos, do nosso Pai, de qualquer coisa. E lá no final, eu quero ir para agora para o ponto B, para o destino. Lá no final ele coloca: o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume, lançam-no fora. Então, ele está falando agora de propósito. De propósito. Então, como que nós vamos cumprir uma missão? Como que nós vamos viver uma vida se nós não sabemos o nosso propósito? Lá em Mateus, Jesus complementa e fala que nós somos o sal da terra. Sem sal, a terra não cumpre o seu propósito.
Sem o homem, a terra não cumpre o seu propósito. A terra foi criada para mim, para você, para nós. Deus criou a terra pensando em mim, pensando em você, a grande criação, a obra de arte mais perfeita que ele criou, a imagem e semelhança dele. Então eu e você temos um propósito. E o propósito é como sal, nós somos sal da terra. Se não dermos sabor a essa terra, se não dermos sabor à vida das pessoas, enquanto estivermos aqui na terra, nós temos este propósito de ser sal. E essa missão que Deus nos confiou de levar a palavra, de levar o amor de Deus. Como nós vamos levar o amor de Deus, a palavra, se não conhecemos a Deus, não conhecemos a sua vontade? Então, são três coisas muito profundas dentro desse trecho aqui. Primeiro é o amor, que é o ponto A. Precisamos amar, conhecê-lo profundamente. Segundo é o ponto B, é o destino, é o propósito. O propósito é o que? Sermos sal, sabermos quem nós somos, entendermos qual é o nosso propósito. Nosso propósito é ser sal, é dar sabor à vida das pessoas, dar sabor à terra, essa vida aqui. E só podemos chegar, sair do ponto A, que é amar, que é conhecer a Deus, que é o princípio de tudo, e chegar no ponto B, que é o destino, cumprir o nosso propósito, através de um plano de ação, que é a missão que Deus nos confiou, que Jesus fala: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz, ela simboliza a nossa missão. A missão de Jesus é simbolizada na cruz que ele carregou. Ele pagou um alto preço, deu a sua vida, porque a missão dele foi vir aqui e restaurar o nosso relacionamento com o Pai que havia sido perdido lá no Jardim do Éden por Adão, quando ele decidiu se afastar e desobedecer uma ordem expressa de Deus, do Pai. E agora Jesus veio para restabelecer, restaurar, para nos libertar desse pecado, dessa escravidão, desse dessa prisão, para nos curar, para nos dar uma vida e uma vida em abundância, através da cruz dele, através da missão de Jesus. E da mesma forma que ele cumpriu a missão dele, a cruz dele, ele fala: se você não tomar a sua cruz, a sua missão, cada um de nós tem uma missão. E a nossa missão, ela tem a ver com os talentos que Deus derramou, que Deus nos deu, os talentos e os dons, cada um foi criado à imagem e semelhança de Deus, sim, mas cada um tem um talento especial, um dom especial. Então, mas eu e você só conseguimos entender qual é a minha missão, qual é a sua missão, se entendermos primeiro quem é Deus, conhecermos Deus, se amarmos a Deus e se entendermos quem somos nós. E só podemos entender quem é Deus, conhecer a Deus e amar a Deus se nós buscarmos a palavra dele. É por isso o projeto Bíblia para Iniciantes, tão importante, que possamos conhecer, nos aproximar de quem é verdadeiramente Deus nas nossas vidas. E só assim podemos conhecer quem nós somos e o nosso propósito. Não dá para a gente ficar a vida toda especulando sobre quem nós somos ou sobre qual é a nossa missão aqui. Temos de ir na revelação, naquilo que ele revelou para mim e para você. E olha aqui que ele tem me revelado aqui, nos revelado através desse pequeno trecho selecionado aqui de Lucas 14. Uau, é muita preciosidade. Então eu vou repetir aqui os três pontos fundamentais desse trecho. Ponto A: conhecer a Deus, amar a Deus, que é o que? O amor. Ponto B: destino, propósito, ser sal, levar sabor para essa terra, para a vida de muitas pessoas. E para sair do ponto A para o ponto B, para sair do conhecer a Deus, amar a Deus, para saber quem eu sou, quem nós somos, qual é o nosso propósito, existe um plano de ação que é o quê? A missão. Você só sai de um ponto para outro se você tiver esse caminho. Essa jornada é o quê? A minha missão, a sua missão, que é o que? Tomar a minha cruz, a sua cruz, a nossa missão e fazer como Jesus, cumpri-la até o final. Amém? Então, que essa palavra, que esse complemento
possa fazer sentido para você como fez para mim. Vai na palavra, vai nesse trecho, Lucas 14, 25 a 35. Compartilha também esse projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. Tem um canal no YouTube próprio, com todos os áudios, desde o áudio 1 até esse 357, e vamos colocar mais e mais áudios, mais e mais aprendizado para mim e para você, para podermos cumprir a nossa missão, para podermos cumprir o nosso propósito de vida aqui na Terra e saber como podemos amar a Deus acima de todas as coisas e assim renunciar a tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Se eu e você não entendermos que se colocarmos algo no lugar de Deus, nós estamos fazendo essa coisa, um Deus na nossa vida. E é isso que significa renunciar a tudo. Tudo aquilo que nós colocamos mais importante do que Deus, nós estamos apegados a isso. Por isso, precisamos renunciar a todas as coisas que têm nos aprisionado, que têm o que temos colocado o nosso coração em primeiro lugar. Amém? Então, um beijo no coração. Continue aí a ouvir os áudios do projeto Bíblia para Iniciantes. Compartilhe e faça a diferença. Seja sal na vida de muitas pessoas. Amém? Um beijo no coração.